Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Te apresentamos, meu Pai, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nos conduzindo, Senhor, nos dando entendimento da Tua palavra, meu Pai, fortalecendo, Senhor, a nossa fé e repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, todo desânimo, Senhor, todo cansaço, toda enfermidade, toda ação do diabo, Deus, toda seta do maligno, que o Senhor repreenda em nome de Jesus das nossas vidas, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Ministério de Apóstolo. Então, nas outras aulas, a gente estava estudando sobre os dons espirituais e agora nós vamos estudar sobre os dons ministeriais. Nós vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16, que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Amém? Então, os dons ministeriais, eles têm a mesma função dos dons espirituais, que é edificar a igreja, que é ajudar no crescimento da igreja, e eles são muito importantes. E os dons ministeriais, eles estão associados aos dons espirituais. Nada impede da pessoa ter, por exemplo, o dom de apóstolo e também o dom de profecia, o dom de cura, outros dons, né, ser usado através de dons ministeriais. Isso só faz tornar mais forte e poderosa a ação do Espírito Santo, né, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Quando a gente vê na Bíblia os apóstolos de Jesus, né, que foram os primeiros, quando Jesus foi ao céu e eles continuaram aqui levando a mensagem do Evangelho, edificando igrejas, levando a mensagem aonde pessoas ainda não tinham conhecido, a gente percebe que eles tinham o dom de apóstolo, mas eles também tinham dons espirituais, né? Eles tinham dons de cura, eles tinham dons de maravilhas, eles tinham dons de profecia, então eles eram usados de maneira sobrenatural e poderosa, amém? Aí na lição de hoje também nós vamos ver que existe uma diferença entre o dom de apóstolo, que existe nos nossos dias atuais, e o colégio dos 12 apóstolos, que foram os primeiros, porque para eles existem promessas específicas, né? Foi algo diferente do que são os apóstolos de hoje, apesar de que a função e a missão era a mesma. Por quê? Porque os apóstolos, qual era a missão deles? Era ir aos povos e enviar a mensagem do Evangelho a todas as criaturas. Então eles iam em cidades onde ninguém ouvia falar de Jesus ainda, onde as pessoas não conheciam o Evangelho, e ali eles anunciavam o Evangelho e estabeleciam igrejas. Quando ele deixava uma igreja estabelecida, eles iam para outra cidade. E foi assim que a igreja cresceu no início. E é assim que a igreja continua crescendo até hoje. Amém? E aí, de acordo com o texto que nós lemos, né, aqui em Efésios 4, são 5 esses dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E nós vamos estudar esses 5 ao longo das próximas lições. Esses dons ministeriais, eles são muito importantes para a igreja local.
local, né, para o desenvolvimento, para a questão administrativa, para o desenvolvimento do caráter, né, dos membros da igreja, das pessoas que já são convertidas, que estão estabelecidas ali naquela igreja, amém? E aí a gente vai falar agora, o primeiro tópico, sobre o colégio apostólico, o termo apóstolo. Então, o dicionário bíblico, o Wycliffe, ele informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então, como eu disse, os apóstolos, eles iam aos povos, né? Eles iam às cidades onde as pessoas estavam. Então, são pessoas enviadas, comissionadas por Cristo para levar a mensagem do Evangelho. E da mesma maneira que Jesus Cristo, né, foi enviado com uma missão específica de salvar, né, o pecador, né, com autoridade, poder, amor e graça, os apóstolos têm essa missão e Jesus, inclusive, foi um apóstolo por excelência, né? Ele é o nosso modelo de apóstolo, ele é o primeiro apóstolo. Amém? O colégio apostólico, então, tem características específicas. O colégio apostólico é o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidado por ele a auxiliarem o seu ministério. O colégio de apóstolo, eles são aqueles 12, né, que a gente conhecia como discípulos, e eles foram os primeiros apóstolos de Jesus. E uma diferença, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus em vida, né? Foi Jesus que comissionou esses homens, né? E eles andaram com Jesus, eles participaram do ministério de Jesus, eles viram a morte e ressurreição de Jesus. Singularidade dos 12. É importante ressaltar que o apostolado dos 12, ele tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Então, esses 12, ele tem características diferentes, inclusive dos apóstolos atuais. Primeiro, como eu já falei, eles foram convocados pessoalmente por Jesus Cristo. Foi Jesus que escolheu, é você Pedro, é você Mateus, é você João. Então foi Jesus que escolheu esses apóstolos. Outra coisa, eles andaram com Jesus durante o seu ministério. Então desde o batismo de Jesus até a sua crucificação, esses 12 andaram com Jesus ali diariamente, eles aprenderam com Jesus, eles conviveram com Jesus. E outra coisa, eles receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandado especial para continuarem com a obra da evangelização. Então eles foram revestidos de poder, eles foram revestidos de autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos, para pregar o evangelho à humanidade de maneira poderosa, e foi isso que eles fizeram logo após eles serem revestidos de poder, né? Eles terem sido cheios pelo Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. E quando a gente lê o livro de Atos, né, a gente percebe como eles eram usados poderosamente, como muitas vidas aceitavam a Cristo, aceitavam o Evangelho através da pregação, quantas pessoas seguiam aqueles apóstolos. Amém? Então, aí agora a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, né? Ele foi chamado já depois da morte e ressurreição de Jesus. Saulo e sua conversão. Nós já estudamos sobre isso, nós falamos que Paulo, ele tinha dois nomes, era Saulo e Paulo. Até ele se converter, ele era mais conhecido na Bíblia com o nome de Saulo. Depois da sua conversão, aí ele é passado a chamar de Paulo, mas não é porque Jesus mudou o nome dele, não fala isso em lugar nenhum na Bíblia. É porque ele tinha esses dois nomes, porque Paulo ele tinha duas nacionalidades. Ele era romano, mas ele também era judeu, porque o pai dele era romano, né? Então ele tinha essa nacionalidade de romano. Então ele tinha esses dois nomes, que seria um nome judeu e um nome romano, amém? Então, Saulo, ele foi judeu de cidadania romana, como eu disse, educado aos pés de Gamaliel. Então, quem ensinou Paulo foi Gamaliel. E também um importante mestre do judaísmo, né? Porque ele era um fariseu, ele conhecia muito bem a lei e ele era um perseguidor, inclusive, né, dos cristãos. No caminho de Damasco, que ele estava indo em busca de cristãos que haviam fugido, né, devido à perseguição que havia ali em Jerusalém, ele tinha cartas para prender esses cristãos, só que no caminho ele teve um encontro com Jesus já ressuscitado.
Então, o próprio Jesus Cristo apareceu para Paulo e perguntou por que ele estava perseguindo ele, né? E naquele momento ali, a vida de Paulo foi transformada, né? E ele nunca mais voltou a ser o Saulo, perseguidor de cristãos, muito pelo contrário, né? Naquele exato momento, quando ele se converteu, né? E aí ele aprendeu do próprio Jesus, é isso que a palavra diz, ele se tornou também um perseguido. E quando a gente lê as cartas, né, escritas por Paulo, a gente percebe que eu creio que ele foi um dos mais perseguidos de todos daquela época, amém? Um homem preparado para servir. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Então, assim, uma grande parte foi escrita por Paulo. Muitos dos ensinamentos doutrinários que nós temos para a nossa igreja atual de hoje vieram das cartas do apóstolo Paulo, né? Ensinamentos com relação à nossa rotina, nossa conduta, nosso comportamento, nosso modo de viver. Muitas coisas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, assim, ele tem um legado muito importante, muito grande para o cristianismo. Ele mesmo se considera o menor dos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, apesar dele ter sido chamado pelo próprio Jesus após ele ter sido ressuscitado, ele não pertenceu ao colégio dos 12 apóstolos. Por quê? Porque o colégio dos 12 apóstolos são aqueles 12 e pronto. Não existe sucessão. Então, tipo assim, Mateus morreu, quem vai ser no lugar dele? Um sucessor. Não existe isso. São os 12 e pronto. O colégio apostólico são aqueles 12 que Jesus escolheu e são eles. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele, apesar de ter sido escolhido por Jesus, ele não andou com Jesus enquanto ele estava vivo aqui, ele não andou com Jesus em seu ministério, ele não testemunhou a morte e ressurreição de Jesus, né? Ele já foi depois. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que ele não merecia ser chamado assim, né? Ele se considerava um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo, o menor de todos. Mas apesar disso, lendo a Bíblia, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus e ele foi ensinado por Jesus também, né? Foi o próprio Jesus que ensinou para ele todas as coisas. Ele recebeu o evangelho, né, a mensagem do evangelho diretamente de Jesus Cristo. Ele não foi evangelizado por outra pessoa, não foi um dos 12 apóstolos que evangelizou Paulo, foi o próprio Jesus que escolheu Paulo e o ensinou. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido Paulo como apóstolo, ele não faz parte do colégio, então tem essa diferença, amém? Vamos falar sobre os apóstolos atuais, como é isso hoje, né? Ainda existem apóstolos? Algumas teorias dizem que apóstolos são só os 12, os que foram escolhidos por Jesus, né? Mas a Bíblia fala que ele deu esse dom para as pessoas, né? A um concedeu apóstolos, né? O dom de apóstolos. Então, os apóstolos, como os 12, não existem mais. Aqueles 12 fazem parte do colégio apostólico, tem promessas específicas para eles na Bíblia, né? Mas existem apóstolos, sim. Existem promessas específicas para eles, né? A Bíblia diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão escritos nos 12 fundamentos da cidade santa. Então, o colégio apostólico ele foi formado por um grupo limitado de 12. A Bíblia fala sobre a atuação desses 12, né, na atuação do milênio, né, nas profecias apocalípticas e não outros, entendeu? Mas existe sim o dom de apóstolo ainda. O apóstolo fora dos 12. Então, a carta aos Efésios apresenta a vigência de um dom ministerial de apóstolo, né? Que nós lemos, que fala aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem fez isso? Jesus. Jesus, ele concedeu, né, através do Espírito Santo, esse dom para as pessoas. Então, existem essas pessoas que agem aqui na Terra nessa função desses dons ministeriais. E é interessante porque nesse caso dos dons ministeriais, o dom se confunde com a pessoa, porque é a pessoa que deu o dom. Então é por isso que ele fala assim, ele deu uns para apóstolo. Então essa pessoa é apóstolo, ela tem o dom de apóstolo. E o próprio Novo Testamento fala de outros apóstolos que não fazem parte dos 12, como por exemplo o Paulo, que nós acabamos de falar, Barnabé também, que são reconhecidos como apóstolo,
Por quê? Porque eles desempenharam essa missão, né, de levar o evangelho, de estabelecer igrejas, né, de aumentar a pregação do evangelho, o número de crentes daquela época. E o ministério apostólico atual. Então, como eu disse, não há sucessão apostólica. Os apóstolos de hoje, eles não estão sucedendo aqueles apóstolos dos 12 de Jesus. Esse aqui é apóstolo que está substituindo Tiago. Não. Ele tem o dom de apóstolo, mas ele não faz parte do colégio apostólico. E o que é esse dom de apóstolo? Vamos entender bem. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas com esse título de apóstolo. Em algumas igrejas eles se equivocam um pouco, porque assim, eles acham que assim, o fulano é pastor, então acima de pastor é o apóstolo. E não tem uma hierarquia entre os dons ministeriais, tem funções diferentes. O pastor tem uma função, o evangelista tem outra função, o apóstolo tem outra função. Então, cada um tem uma função e assim, não é um mais importante com o outro, apenas que o outro tem funções diferentes. Então, o que o apóstolo faz? Eles são aqueles servos itinerantes, como se fossem missionários, que arriscam a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e da propagação do Evangelho. Então, o apóstolo, ele vai fazer discípulos de Cristo. Ele vai ser enviado a cidades, ele vai ser enviado a locais, é como se eles fossem missionários, mas não é que ele vai para uma cidade onde já tem uma igreja estabelecida e vai ali cuidar daquela igreja. Quem faz isso é o pastor. O apóstolo, ele vai a um local onde a mensagem ainda não foi pregada, onde o evangelho ainda não foi pregado, e lá ele vai anunciar o evangelho, muitas vezes arriscando a própria vida, e vai estabelecer uma igreja. E quando a gente lê a Bíblia, né, com relação aos 12, e até o apóstolo Paulo e Barnabé, eles estabeleciam uma igreja numa cidade, eles não ficavam ali, eles ficavam ali somente o tempo de preparar pastores para ficarem ali cuidando daquela cidade, e depois eles iam para a próxima cidade. Então isso é o apóstolo, é esse missionário que vai até um local onde a mensagem ainda não foi pregada, e ele aí vai estabelecer igrejas, vai preparar pessoas, e depois ele vai para uma próxima cidade, amém? E aí existem apóstolos do nosso tempo que são conhecidos, né? Que tem livros que a gente estuda a biografia deles e a história, como John Wesley, como Gunnar Wigren, como Daniel Berg e vários outros, né? São mais recentes, mas foram apóstolos, porque eles saíram do seu país e vieram para outros locais onde ainda não havia sido pregado o evangelho, como por exemplo o Brasil e vários outros locais. E dentro do Brasil, por exemplo, existem locais sim que precisam, né, de apóstolos que vão até essas cidades pregar o evangelho, anunciar o evangelho, né, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas conheçam. Existem lugares do mundo que precisa ainda desses apóstolos, né? E assim, às vezes nós achamos que não existe perseguição religiosa, mas existem sim. Tem países que é proibido pregar o evangelho, mas Deus levanta homens com esse dom de apóstolo e envia até esses países homens que arriscam a sua vida e que muitas vezes morrem para poder pregar o evangelho ali naquelas cidades. Então ainda hoje existem sim homens e mulheres e pessoas morrendo por causa do evangelho de Cristo, ou porque estão pregando, ou porque aceitaram a Cristo e não querem abandonar, não querem negar o evangelho. Muitas pessoas são mortas, né? Às vezes não passa isso na imprensa, não passa isso tanto na mídia, e a gente não fica sabendo porque a gente não vê, mas existe, né? Se você pesquisar aí no Google, no YouTube, você vai ver que existem coisas terríveis acontecendo ao redor do mundo, né? Com pessoas que estão pregando o evangelho, com pessoas que são cristãs, né? Existe perseguição, igrejas que são fechadas e matam a família inteira porque um membro daquela família aceitou a Cristo. Então nós temos, né, que orar muito, né, por esses apóstolos, né, por essas pessoas que o Senhor levanta, por esses cristãos que estão sendo perseguidos, né, para que o Senhor fortaleça, né, para que o Senhor ajude. Amém? Então eu vou ler a conclusão que diz assim: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários
que desbravam os rincões de nosso país ou em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Amém? Então, como nós vimos na lição de hoje, né, existe essa diferença entre os 12 do colégio apostólico e o dom de apóstolo. Existem profecias específicas para os 12, né, e isso ninguém vai substituir, ninguém vai suceder eles, mas o dom de apóstolo existe. E existem muitos homens e mulheres que são usados por Deus, né, para se arriscar, para levar o evangelho, mesmo assim não tendo nenhum conforto, com dificuldade, passando privações, todas as coisas, esses homens e essas mulheres, eles vão e anunciam o evangelho, como a palavra de Deus diz, a toda a criatura. Porque muitas vezes a gente quer anunciar o evangelho, e às vezes é o dom, que é o chamado que Deus tem para nós, em lugares mais confortáveis, na nossa casa, através das redes sociais, e isso é bom também. Mas existem pessoas que abrem mão da sua família, abrem mão do seu conforto para irem a locais onde a mensagem do evangelho ainda não chegou, né? E essas pessoas, elas muitas vezes passam dificuldades, elas são perseguidas, elas têm que ficar longe das suas famílias, tudo isso por amor ao evangelho, para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho. Amém? Então esse dom, né, apostólico, ele é muito importante, mas nós precisamos conhecer e entender o que é um apóstolo, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que dizem que são apóstolos que nunca nem saíram da sua cidade. Não é apóstolo por quê? Só porque acha que é maior o título de apóstolo? Tem características específicas para ser apóstolo, né? Não é só ser o líder, o presidente de uma igreja. Ele é o presidente, ele é um pastor, mas se ele não saiu da sua cidade, se ele não foi a outros lugares pregar o evangelho, né, estabelecer igrejas, ele não pode ser considerado apóstolo, né? Então por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, a gente estudar, para a gente saber o que realmente é cada definição, né? Para a gente entender direitinho o que cada uma delas significa. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima lição, que nós vamos continuar estudando os dons ministeriais. Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima aula, em nome de Jesus.